Imagine um homem nascido nos corredores de um palácio ancestral, descendente direto de duques e heróis de guerra, mas completamente desprezado por seu próprio pai, ignorado por sua mãe deslumbrante, que preferia bailes e romances a abraçar seu filho. Um menino frágil, prematuro, com problemas de dicção que o tornavam alvo de piadas cruéis, incapaz de aprender latim, reprovado 2 vezes na academia militar e que mal conseguia passar nas matérias escolares mais básicas. Agora imagine esse mesmo homem, décadas depois, tornando-se o líder que salvou o mundo livre de cair nas garras da tirania nazista, o estadista cujas palavras mobilizaram nações inteiras, o estrategista que forjou alianças impossíveis entre capitalistas e comunistas, entre americanos e britânicos, para derrotar o mal absoluto. Esta é a história de Winston Leonard Spencer Churchill, uma trajetória que desafia todas as probabilidades, uma vida repleta de contradições devastadoras, de fracassos espetaculares e de triunfos que mudaram o curso da história da humanidade. Mas esta não é apenas a história de glória e heroísmo que você conhece dos livros escolares e dos filmes épicos sobre a Segunda Guerra Mundial. Esta é a história completa, sem filtros, sem romantizações convenientes, incluindo as decisões controversas que custaram milhares de vidas, as políticas coloniais que até hoje geram debates acalorados, os comentários depreciativos que mancham seu legado e as batalhas internas contra um inimigo invisível que ele chamava de Cão Negro, uma depressão profunda que o assombrava nos momentos mais cruciais de sua liderança. Vamos conhecer o Winston Churchill, que fumava constantemente, que bebia uísque diluído durante o dia todo sem jamais se embriagar completamente, que trabalhava 18 horas diárias mesmo aos 70 anos de idade, que pintava paisagens para escapar da ansiedade avassaladora e que cometeu erros estratégicos catastróficos antes de finalmente acertar quando o mundo mais precisava dele. No dia 30 de novembro de 1874, no magnífico palácio de Blenheim, em Oxfordshire, Inglaterra, nascia prematuramente Winston Leonard Spencer Churchill durante uma festa de caça da aristocracia britânica. Sua mãe, Jenny Jerome, uma socialite americana deslumbrante e filha de um especulador financeiro de Nova York, entrou em trabalho de parto inesperadamente durante um baile na biblioteca do palácio, ou segundo outra versão amplamente aceita, após escorregar durante um passeio de pônei nos terrenos da propriedade. O bebê nasceu frágil, pequeno demais, com poucas chances de sobreviver segundo os médicos da época, que não confiavam na resistência daquela criaturinha que chegara ao mundo antes do tempo previsto, mas que, contra todas as expectativas, sobreviveu para se tornar um dos homens mais importantes do século XX, provando que mesmo as entradas mais incertas podem levar aos destinos mais extraordinários e improváveis. Seu pai, Lord Randolph Churchill, era um político conservador brilhante, mas errático, descendente direto do primeiro Duque de Marlborough, herói das guerras contra Luís XIV, no início do século XVIII, um homem que alternava entre momentos de genialidade política e períodos de comportamento autodestrutivo, marcados pelo alcoolismo, pelos vícios no jogo e pela sífilis que eventualmente o mataria aos 46 anos de idade, em meio a uma paralisia corporal devastadora. Lord Randolph não apenas não gostava de seu filho primogênito, mas demonstrava abertamente seu desprezo através de cartas frias repletas de críticas mordazes, comparações humilhantes e desdém absoluto pelas capacidades intelectuais do jovem Winston, cartas que devem ter cortado profundamente o coração sensível daquela criança que idolatrava o pai distante e inacessível como um deus inalcançável em seu Olimpo político vitoriano. Um pai que Winston passaria a vida inteira tentando impressionar mesmo décadas após sua morte prematura, e cruel que deixou o jovem sem a chance de finalmente conquistar a aprovação paterna que tanto ansiava desesperadamente. A mãe de Winston, a bela e volátil Jenny, era ainda pior em termos de presença emocional, não porque não amasse o filho, mas simplesmente porque não tinha tempo nem interesse em maternar adequadamente aquela criança estranha que tanto demandava atenção e carinho. Jenny estava ocupada demais colecionando admiradores e amantes entre a alta sociedade londrina, incluindo supostamente o príncipe de Gales, futuro rei Eduardo VII.
o embaixador austríaco e diversos outros homens poderosos que gravitavam ao redor de sua beleza exótica e seu charme americano irresistível em uma época em que as mulheres da aristocracia britânica eram esperadas ser mais discretas e reservadas emocionalmente. Durante os primeiros 6 meses de 1884, quando Winston tinha apenas 10 anos de idade, sua mãe passou exatamente 6 horas e meia com ele, preferindo dedicar todas as suas noites a festas, jantares elaborados e bailes intermináveis nas mansões aristocráticas espalhadas por Londres e pelo interior inglês, deixando o menino aos cuidados da única pessoa que demonstrava amor genuíno por ele. Essa pessoa era a babá Elizabeth Everest, carinhosamente chamada de Mrs. Everest pelo pequeno Winston, uma mulher de origem humilde que se tornou sua verdadeira mãe emocional, a única figura que abraçava suas inseguranças, que escutava suas histórias elaboradas sobre batalhas imaginárias com seus 1000 soldadinhos de chumbo, que eram seu brinquedo favorito, e que o consolava quando as cartas devastadoras do pai chegavam repletas de desapontamento e reprovação. Winston amou Mrs. Everest com uma intensidade que ultrapassava qualquer sentimento que nutria pelos pais biológicos, e décadas depois, quando ela faleceu pobre e esquecida pela família Churchill que a empregava, foi Winston quem cuidou de seu funeral modesto, pagou todas as despesas com seu próprio dinheiro ainda escasso e visitou religiosamente seu túmulo por muitos anos seguidos. Um gesto de lealdade e gratidão que revelava a profundidade emocional daquele homem que tantos considerariam frio e calculista em sua vida pública posterior. A vida escolar de Winston Churchill foi um desastre educacional monumental que desafiava todas as expectativas para um descendente de uma das famílias mais ilustres da aristocracia britânica, um fracasso que envergonhava profundamente seu pai ambicioso. Começando na escola de Harrow em 1888, Winston demonstrava uma incapacidade quase cômica para aprender latim, grego, matemática e todas as outras disciplinas consideradas essenciais para um cavalheiro vitoriano bem educado, conseguindo apenas notas minimamente aceitáveis em inglês, história e esgrima, disciplinas que ironicamente se tornariam fundamentais em sua carreira futura, como escritor, estadista histórico e, curiosamente, como praticante de duelos verbais parlamentares, onde sua língua afiada cortava adversários políticos com precisão cirúrgica devastadora. Seu problema de dicção, uma dificuldade severa em pronunciar as letras S e Z, que o perseguiria até a vida adulta, tornava as apresentações orais em sala de aula verdadeiras sessões de tortura pública, onde colegas cruéis o imitavam maldosamente, uma humilhação que ele internalizava profundamente, mas que eventualmente o forçaria a desenvolver técnicas elaboradas de preparação de discursos que evitavam palavras problemáticas e maximizavam sua capacidade retórica através de estruturas cuidadosamente planejadas. Após reprovar vergonhosamente 2 vezes nos exames de admissão para a prestigiada Real Academia Militar de Sandhurst, Winston finalmente conseguiu passar na 3ª tentativa em 1893, mas mesmo essa vitória foi manchada pelo fato de que suas notas baixíssimas só permitiram entrada na cavalaria ao invés da infantaria mais prestigiada, uma distinção que enfureceu Lord Randolph, que via nessa colocação inferior mais uma prova da mediocridade irreparável de seu filho primogênito. Paradoxalmente, uma vez admitido em Sandhurst, Winston finalmente encontrou um ambiente onde suas habilidades naturais podiam florescer sem as amarras sufocantes da educação clássica vitoriana. Ele se aplicou com seriedade admirável aos estudos militares táticos e estratégicos, formou-se em 20º lugar entre 130 cadetes e imediatamente embarcou em uma série de aventuras militares que combinariam sua sede de glória pessoal com seu talento emergente como escritor e correspondente de guerra, criando a fórmula que o tornaria famoso antes mesmo de entrar na política aos 26 anos. Em 1895, com apenas 21 anos, Churchill viajou para Cuba como observador militar e correspondente do jornal Daily Graphic para cobrir a Guerra de Independência cubana contra a Espanha, uma experiência que coincidiu com seu aniversário e onde ele ouviu pela primeira vez tiros disparados em combate real, descobrindo com surpresa e algum alarme que gostava genuinamente da adrenalina do perigo mortal. Em seguida veio a Índia Britânica, onde serviu no 4º Regimento de Hussardos,
e participou da campanha na fronteira noroeste contra as tribos Patãs em 1897. Uma experiência brutal que ele transformou em seu primeiro livro, A História da Força de Campo de Malakand. Depois o Sudão, onde testemunhou a Batalha de Omdurman em 1898, que se tornaria a Guerra do Rio, e finalmente a África do Sul, durante a Segunda Guerra dos Boeres, onde ocorreria o evento que o transformaria em celebridade nacional na Inglaterra. Durante uma operação de reconhecimento em outubro de 1899, o trem blindado em que Churchill viajava como correspondente do Morning Post foi emboscado e descarrilado por artilharia Boer precisa, resultando em sua captura dramática como prisioneiro de guerra e internamento em um campo militar improvisado em Pretória. Mas Winston Churchill não era homem de aceitar passivamente o cativeiro humilhante. Em dezembro daquele mesmo ano, ele executou uma fuga cinematográfica e audaciosa que se tornaria lendária, escalando a parede do campo de prisioneiros durante a noite escura. Ele viajou escondido perigosamente em trens de carga, entre carvão e mercadorias, ocultando-se em uma mina de carvão com a ajuda arriscada de mineiros britânicos simpatizantes que poderiam ter sido executados por ajudá-lo, e finalmente atravessando 300 quilômetros de território hostil até alcançar a segurança relativa de Moçambique, controlado pelos portugueses. Este feito extraordinário de coragem e determinação capturou a imaginação do público britânico, sedento de heróis, e transformou o jovem Churchill em um herói nacional da noite para o dia, fornecendo-lhe exatamente a plataforma de celebridade que ele precisava desesperadamente. Em 1900, com apenas 26 anos de idade e aproveitando habilmente a onda de sua fama recém-adquirida como herói de guerra e correspondente aventureiro, cujas histórias eram devoradas pelo público britânico, Winston Churchill foi eleito membro do Parlamento Britânico pelo Distrito Industrial de Oldham, representando o Partido Conservador tradicional. Este era o mesmo partido de seu falecido pai, que ele continuava idolatrando, apesar de toda a rejeição paterna que sofrera durante a infância e adolescência traumáticas, repletas de humilhação e abandono emocional, tentando desesperadamente honrar memória paterna. Mas Churchill não era e nunca seria um político convencional que seguia a linha partidária cegamente, sem questionar como autômato obediente, um fato que rapidamente se tornaria evidente para todos os observadores políticos atentos da época. Em 1904, apenas 4 anos após sua primeira eleição triunfante baseada em fama militar, ele escandalizou completamente o establishment conservador ao cruzar o corredor da Câmara dos Comuns e juntar-se dramaticamente aos liberais, uma traição partidária que muitos jamais perdoariam completamente, estabelecendo padrão de independência ideológica. Como político liberal entre 1908 e 1911, Churchill ocupou posições ministeriais importantes, incluindo presidente da Junta de Comércio, aos 33 anos, tornando-se o membro mais jovem do gabinete desde 1866, onde trabalhou incansavelmente em reformas sociais progressistas surpreendentes. Ele defendeu apaixonadamente jornadas de trabalho de 8 horas nas minas de carvão, onde trabalhadores eram explorados brutalmente em condições desumanas. Estabeleceu salários mínimos obrigatórios por lei. Criou um sistema de bolsas de trabalho para desempregados. Mas o evento mais importante de sua vida pessoal durante este período não foi político, mas romântico e transformador. Em setembro de 1908, Winston Churchill casou-se com Clementine Hozier, na Igreja de Santa Margarita, em Westminster, união que se provaria surpreendentemente duradoura e bem-sucedida, apesar de todas as tensões inevitáveis. Clementine era neta do 10º Conde de Airlie, uma mulher altamente inteligente de princípios elevados, temperamento nervoso e às vezes explosivo, que certa vez, famosamente, atirou um prato de espinafre em Winston durante discussão doméstica acalorada, embora tenha errado o alvo completamente. Ela dedicou-se completamente ao marido e aos 5 filhos que tiveram juntos ao longo dos anos. Diana, nascida em 1909, Randolph, nomeado em homenagem ao avô paterno falecido, Sarah, que se tornaria atriz controversa, a pequena Marigold, que morreu tragicamente ainda na infância, causando devastação emocional.
E finalmente Mary, que escreveria livros biográficos sobre os pais décadas depois. Uma família que, apesar de toda a devoção de Clementine, sofria com a realidade de que Winston sempre colocava seu trabalho político acima de todas as outras considerações pessoais ou familiares. Em 1911, Churchill assumiu o posto crucial de primeiro-lorde do Almirantado, equivalente ao ministro da Marinha, posição que ocuparia durante os primeiros anos cruciais da Primeira Guerra Mundial e que seria tanto seu momento de brilhantismo visionário quanto de fracasso catastrófico. Como chefe da Marinha Real, Churchill demonstrou capacidade estratégica, modernizando completamente a frota britânica, convertendo navios de carvão para petróleo mais eficiente e preparando a Marinha para o conflito iminente que ele previa claramente, mostrando visão estratégica que poucos contemporâneos possuíam naquele momento histórico. Mas em 1915 ocorreu o desastre que definiria negativamente grande parte de sua reputação por anos. A campanha de Galípoli, que ele apoiou entusiasticamente como forma de romper o impasse sangrento da guerra de trincheiras na frente ocidental através de ataque naval ousado. A ideia estratégica original era brilhante: forçar o Estreito de Dardanelos com navios de guerra, ameaçar Constantinopla, capital do Império Otomano, aliado da Alemanha, e abrir rota de suprimentos para a Rússia aliada, que estava isolada e desesperada por ajuda material, potencialmente encerrando a guerra anos mais cedo. Mas quando a operação naval inicial falhou em março de 1915, devido à resistência inesperadamente forte das minas e artilharia otomanas, uma decisão catastrófica foi tomada de transformar a operação naval em campanha terrestre e improvisada sem preparação adequada. O resultado foi um massacre prolongado onde 250 mil soldados aliados, principalmente australianos e neozelandeses, foram mortos ou feridos durante 8 meses, de combates inúteis em praias estreitas dominadas por artilharia otomana, posicionada nas alturas. Churchill foi forçado a renunciar do almirantado em maio, tornando-se bode expiatório político para desastre compartilhado por muitos outros tomadores de decisão. Devastado emocionalmente pela queda dramática de poder e pela culpa pelas vidas perdidas em Galípoli, que o assombraria pelo resto da vida, Churchill passou por um dos períodos mais sombrios de sua existência, marcados pelo cão negro de depressão profunda que o atormentava. Ele serviu voluntariamente como oficial comandante de batalhão nas trincheiras da Frente Ocidental Francesa durante 1916, demonstrando coragem pessoal indiscutível sob fogo de artilharia constante, mas eventualmente retornou à política em 1917 como ministro de munições, onde trabalhou eficientemente para suprir exército britânico. Foi durante este período que ele descobriu a pintura como terapia contra a depressão. Durante os anos entre as duas guerras mundiais, especialmente durante os anos 30, conhecidos como seus anos no deserto político, Churchill foi largamente ignorado e ridicularizado pelo establishment britânico quando alertava insistentemente sobre o perigo crescente, representado pela Alemanha nazista, de Adolf Hitler. Ele foi uma das poucas vozes políticas importantes que consistentemente denunciou a política de apaziguamento praticada pelo primeiro-ministro Neville Chamberlain, que acreditava ingenuamente poder negociar com Hitler e evitar nova guerra através de concessões territoriais que apenas encorajavam agressão adicional, um erro estratégico catastrófico que ficaria óbvio em 1939. Quando a Alemanha nazista finalmente invadiu a Polônia em 1º de setembro de 1939, forçando Grã-Bretanha e França a declarar guerra conforme tratados de defesa mútua, Churchill foi chamado de volta ao governo como primeiro-lorde do Almirantado novamente, a mesma posição que ocupara durante a Primeira Guerra Mundial, décadas antes. Uma mensagem foi enviada para toda a frota britânica, dizendo simplesmente: Winston está de volta.
palavras que trouxeram alívio para milhares de marinheiros que confiavam em sua liderança determinada e experiente, reconhecendo finalmente que avisos ignorados por uma década inteira estavam terrivelmente corretos e que a nação precisava desesperadamente de sua liderança forte. Em maio de 1940, quando a França estava caindo catastroficamente diante da Blitzkrieg alemã devastadora e o exército britânico estava sendo evacuado desesperadamente das praias de Dunkerque, Neville Chamberlain finalmente renunciou completamente desacreditado e Winston Churchill tornou-se primeiro-ministro aos 65 anos de idade. Ele assumiu a liderança no momento mais desesperador da guerra, quando a Grã-Bretanha estava sozinha contra a máquina de guerra nazista que controlava toda a Europa continental, quando a invasão parecia iminente e inevitável, e quando muitos aconselhavam negociar a paz com Hitler enquanto ainda era possível. Mas Churchill recusou categoricamente considerar qualquer acordo com o mal totalitário. Seus discursos durante este período tornaram-se lendários pela capacidade de inspirar uma nação inteira a resistir contra probabilidades aparentemente impossíveis de vitória, usando linguagem cuidadosamente elaborada, apesar de sua dicção imperfeita, que ele compensava através de preparação meticulosa. Em 4 de junho de 1940, ele declarou ao parlamento: "Lutaremos nas praias, lutaremos nos campos de pouso, lutaremos nos campos e nas ruas, lutaremos nas colinas e jamais nos renderemos." Palavras que ecoaram não apenas na Grã-Bretanha, mas em todos os territórios ocupados da Europa, dando esperança aos oprimidos sob jugo nazista, transformando retórica em arma de guerra psicológica. Churchill trabalhou incansavelmente para forjar aliança com Estados Unidos, inicialmente neutros, sob Roosevelt, eventualmente trazendo-os para a guerra após ataque japonês a Pearl Harbor em dezembro de 1941, e manteve aliança desconfortável com a União Soviética de Stalin, apesar de seu anticomunismo visceral. Ele participou de conferências cruciais em Teherã e Alta e Potsdam, onde líderes aliados planejaram estratégia de guerra e, eventualmente, dividiram a Europa pós-guerra em esferas de influência que determinariam ordem mundial pelos próximos 45 anos de Guerra Fria. Negociações complexas, onde Churchill tentava balancear interesses britânicos declinantes entre superpotências emergentes, americana e soviética. Quando a vitória final finalmente chegou em maio de 1945, com a rendição incondicional da Alemanha nazista, após a captura de Berlim pelas forças soviéticas, Winston Churchill estava no auge de seu prestígio internacional como o líder que manteve a chama da liberdade acesa, enquanto a Europa continental estava escravizada. Mas em uma reviravolta cruel do destino político, apenas 2 meses após a vitória na Europa, em eleição geral de julho de 1945, o Partido Conservador de Churchill foi derrotado esmagadoramente pelo Partido Trabalhista de Clement Attlee, que prometia reformas sociais radicais e criação do Estado de bem-estar social moderno, eleitorado britânico distinguindo claramente entre líder de guerra admirado e políticas sociais desejadas. Churchill retornou ao cargo de primeiro-ministro, novamente entre 1951 e 1955, aos 77 anos de idade, mas sua saúde estava severamente deteriorada por décadas de estresse acumulado, trabalho excessivo implacável, alcoolismo funcional e tabagismo pesado contínuo. Ele sofreu uma série de pequenos derrames cerebrais que foram mantidos em segredo do público britânico, seus assessores cada vez mais preocupados com sua capacidade cognitiva declinante de governar efetivamente, mas Churchill recusava-se obstinadamente a renunciar até ser finalmente forçado pela pressão interna do partido em abril de 1955, aos 80 anos. Winston Leonard Spencer Churchill faleceu em 24 de janeiro de 1965, aos 90 anos de idade, após série de derrames cerebrais progressivos que gradualmente destruíram suas capacidades mentais outrora brilhantes, deixando para trás um legado extremamente complexo e controverso. Ele recebeu funeral de Estado na Catedral de São Paulo, em Londres, honra raramente concedida a não-membros da realeza britânica, com multidões imensas prestando homenagem final ao homem que salvara a nação durante sua hora mais sombria, apesar de todas suas falhas humanas, contradições políticas desconcertantes e decisões que custaram vidas em desastres militares evitáveis como Galípoli, que o assombraram.
Sua recusa obstinada em considerar qualquer compromisso com o totalitarismo, sua capacidade de inspirar resistência através de retórica poderosa quando tudo parecia perdido irremediavelmente, e sua habilidade diplomática em forjar e manter aliança improvável entre democracias capitalistas ocidentais e comunismo soviético stalinista contra inimigo comum foram absolutamente cruciais para a eventual vitória aliada que salvou a Europa de escravidão nazista permanente. Então, como devemos lembrar Winston Churchill, hoje considerando todas essas complexidades irreconciliáveis que resistem a categorizações simples e moralmente confortáveis que preferimos nas narrativas históricas populares simplificadas? Talvez devamos lembrá-lo exatamente como ele foi autenticamente, um ser humano profundamente falho e contraditório que possuía simultaneamente coragem extraordinária e preconceitos deploráveis, visão estratégica brilhante e pontos cegos morais chocantes, capacidade inspiradora de liderança em momentos de crise existencial e indiferença cruel ao sofrimento de povos que ele considerava racialmente inferiores, de acordo com as hierarquias imperiais vitorianas que absorveu sem questionar. Ele foi um produto de seu tempo e de sua classe social privilegiada, mas também transcendeu essas limitações em momentos cruciais, quando a civilização ocidental precisava desesperadamente de uma liderança inabalável contra o mal totalitário genuíno. A vida de Winston Churchill nos ensina lições profundas sobre a natureza da grandeza e do fracasso humanos que coexistem frequentemente na mesma pessoa de formas que desafiam nossas categorias morais simplistas, mas psicologicamente satisfatórias. Agora deixe nos comentários o que você acha desse personagem incrível da nossa história. Um dos homens que irrefutavelmente ajudou a desmantelar o nazismo e a destruir Hitler. Agradecemos por nos acompanhar nesta jornada épica. Sua audiência é o que nos move a continuar contando as grandes histórias do passado. Agora aproveita e curta esse vídeo para que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Até a próxima!